Santo, Pai querido, em cuja presença, Deus, aqui estamos. Aleluia. Nós vamos, ó Deus, ouvir agora a sua palavra, através do seu Filho, ó Pai, o qual vai trazer para nós, para os nossos corações, conforta os nossos corações, ó Pai. Assim eu já te agradeço, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 1. Nós vamos estar lendo alguns versículos do capítulo 1. Depois nós vamos para o capítulo 2. Vamos também estar lendo alguns versículos. Amém? Graças a Deus, a terra está sendo regada, né? No dia de hoje, Deus tirou hoje para regar a terra. Deus sabe o que faz, né, irmãos? Vamos estar lendo. Os irmãos me acompanham. Diz assim a palavra de Deus: as palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Capítulo 2 diz assim: sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meu pai assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu edifique. Versículo versículo 16. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem que eu fazia, porque ainda até então nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem os mais que fazia a obra tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem, vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vindo, pois, e reedificamos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão de meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem.
o que ouvindo Sambalate, Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazes? Queres rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seu servo, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Até aqui, toma o teu assento. Fico grato ao Senhor por mais esse dia, de estarmos na presença de Deus hoje. É um domingo a qual nós separamos, irmãos, para adorar o nome do Senhor. Os judeus, como têm de costume de separar o sabate, para poder estar adorando, eles ainda têm esse costume, e todo sábado eles separam para estar adorando a Deus. Nós separamos o nosso sábado, e o nosso sábado é o domingo. Nosso sábado é o domingo. Mas nós não temos isso, irmãos, na realidade. Adoramos o Senhor no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e também no domingo de novo. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que devemos estar em constante oração, sempre ligado ao trono da graça, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir buscar a tua igreja. Então, em todo momento temos que estar preparados para quando Cristo aparecer nas nuvens do céu, com som de alarido, trombeta, nós seremos arrebatados. Obrigado. Com Cristo vamos nos encontrar. Amém? Meus irmãos, 722 anos antes de Cristo, o reino norte, Israel, foi conquistado e grande parte do povo foi levada à Síria. Em 586 a.C., Judá, o reino sul e a sua capital, Jerusalém, também foi levada à Babilônia. Nessa época, a Síria deixara de ser um poder mundial, e a Babilônia conquista. Nessa mesma época, nós vamos ver Daniel e seus amigos, aleluia, sendo deportados para a Babilônia. E a Babilônia vai aproveitar, e pegar os jovens mais inteligentes, para levar para a Babilônia. E junto com Daniel vai os amigos de Daniel. Neste mesmo período, nós vamos ver que a Babilônia vai ser conquistada pelos persas, aleluia, e ao mesmo tempo absorvida pelo Império Persa. Nós vamos ver que nesse período Esther era rainha, casada com Xerxes I. Nisso nós vamos ver que dentro dessa trajetória toda, Deus vai fazer com que a profecia de Jeremias venha a se cumprir. E a promessa de Deus era trazer o povo novamente para Jerusalém, para estar adorando Ele. Na primeira deportação da Babilônia, voltando para Jerusalém, vem Esdras. No comando do rei Ciro. O rei Ciro vai estar fazendo uma carta e decretando a volta, dos judeus para a sua terra de origem. Nisso, Esdras vem conduzindo, a segunda, equipe para Jerusalém novamente. Nessa vinda de Esdras para Jerusalém, nós vamos ver que o livro de Esdras, ele vai abordar e vai falar sobre o templo, a construção do templo em Jerusalém. Nós vamos perceber que ao construir,
o templo em Jerusalém, os que fizeram parte da antiga construção que Salomão teve que construir, né? Eles vão deparar com o segundo templo construído e vão entristecer. O texto, a história vai dizer que eles começam a chorar, começam a lamentar, porque o segundo templo não tinha a mesma aparência do primeiro. O primeiro era grandioso, era formoso, era de boa aparência, mas o segundo, pastor, não tinha muita aparência. Logo Deus levanta o profeta Ageu e vai chamar a atenção do povo, aleluia, usando o profeta Ageu, dizendo que o segundo templo, ainda que não estivesse aparência, mas a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. O que Deus estava dizendo para o povo? Poderia não ter aparência, poderia não ser belo, grandioso, mas a presença de Deus era que iria se manifestar dentro do templo. E esse templo está referido a nós hoje em dia. Se o primeiro templo de Salomão, quando ele ora, termina de construir o templo e ele vai orar, quando ele está orando, nós vamos ver no texto que uma grande fumaça desce do céu e começa a encher o templo. Enche o templo de uma certa forma que o próprio texto vai relatar, de que quem estava dentro do templo não poderia sair, mas também quem estava fora não poderia entrar dentro do templo. Por quê? Porque a fumaça, a glória de Deus, ela tinha tomado aquela esfera ali naquele momento, aonde o povo não tinha como se mover do lugar. A glória de Deus era tão grande ali que quem quisesse sair não conseguia, mas também quem estava lá fora não poderia entrar. E eu já começo a entender isso aqui, porque tem muitos estão de plateia, tem muitos que não querem estar fazendo a obra, não querem mais colocar a mão no arado, mas quando a glória de Deus descer neste lugar, encher a casa, ele vai até pensar: ei, chegou a hora de eu fazer parte. Mas tem um problema, que quando a glória de Deus encher a casa e tomar aqueles que estão aqui dentro, vai até querer fazer parte os que estão lá fora, mas olha, se não fizer agora, não tem parte com Deus quando descer a glória de Deus nesse lugar. Deixa eu te dizer uma coisa, ei, se possível for, bota a mão no arado sem olhar para trás, ainda que, oh meu Deus do céu, ainda que aos olhos humanos parece que não está acontecendo nada, mas haverá um momento em que essa casa vai estar cheia, e quem está fora vai permanecer de fora, porque Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso. Aleluia, oh glória. Isso é uma coisa lógica, irmãos, é uma coisa lógica, a qual a Bíblia vai nos ensinar. Ao decorrer disso tudo, na construção do segundo templo, ainda que a aparência não seja bela, mas Deus vai advertir o povo dizendo: pode entrar para clamar, pode entrar para fazer parte, porque quando eu derramar a glória, vai ser melhor do que no dia de Salomão. Oh glória a Deus. E eu começo aqui a glorificar o nome do Senhor, porque muito aos olhos humanos não conseguem enxergar o que Deus já começou a fazer neste lugar, no mundo espiritual. Aleluia. Se eu fosse você, já começava a partir de hoje, hein? Falar com Deus: Deus, eu quero fazer parte disso aqui, eu quero fazer parte desse lugar. Aleluia. Agora, irmãos, a segunda deportação, vem Neemias. Neemias é trazido de volta para a sua terra, só que Neemias fica a serviço do rei Artaxerxes, lá em Suzã. Olha o que acontece quando Neemias, agora nós vamos entrar no texto e vamos perceber que quando Neemias está ali a serviço do rei Artaxerxes,
aleluia, Neemias, ainda que esteja naquele lugar, nós vamos perceber que na história de Neemias, ainda que ele estivesse em lugar diferente, ainda que ele estivesse em lugar que não era Jerusalém, nós vamos perceber no texto, no decorrer do texto da sua história, que Neemias, independente do lugar que ele vai estar, ele não perde a sua identidade. Por quê? Porque o próprio texto vai dizer que quando a notícia chega, aleluia, ele vai até sentar, chorar e lamentar, mas ele não fica prostrado. Por quê? Porque a sua identidade ainda é de Jerusalém. Meu Deus do céu, a sua identidade não é da terra, é de Jerusalém. E se a tua identidade é de Jerusalém, você vai entender nesta noite que o lugar que você está, ainda que não seja de acordo